36, que diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, amados, nessa noite, eu gostaria de falar um pouco a respeito de Jesus, a respeito dos seus últimos momentos, enquanto ele esteve aqui na terra, nos momentos finais do seu ministério, Jesus, que duraram aproximadamente 3 anos e meio. Ele andou sobre a face dessa terra, operando sinais, milagres, maravilhas, fazendo a vontade do Pai, que é reconciliar a humanidade consigo novamente com o Senhor, reconciliar aquele padrão que existia antes, quando o homem estava em íntima comunhão com Deus lá no jardim, a qual o Senhor descia todos os dias, na viração do dia, e falava com o homem face a face. Mas por causa do pecado, o homem perdeu essa intimidade com o Senhor. E o objetivo principal de Jesus era isso: trazer o homem de volta a essa comunhão. Isso era o que significava, quando Jesus foi morto, que o véu do templo se rasgou. Significava que aquilo que separava nós Aleluia, de Deus, Jesus, da comunhão com Deus, agora não separa mais. Agora, qualquer um de nós, quando aceitamos a Jesus, ou mesmo antes de aceitar, se nos rendermos, se buscarmos a presença do Senhor, Ele irá nos ouvir, pois Ele aleluia, ouve glória um a coração Deus, quebrantado, um coração que crê nele, Ele está pronto a ouvir cada um de nós. Então, os momentos finais de Jesus se iniciam aqui, quando ele, após realizar a última ceia com os discípulos, se dirige para esse lugar chamado Getsêmani, a qual, se formos traduzir, significa prensa, o lugar onde era moído o azeite, prensado o azeite para se tirar o óleo. E foi algo meio que aconteceu com Jesus ali também. Diz, aleluia, se não me engano, Jesus, no Evangelho de Lucas diz, acrescenta algum detalhe a mais, dizendo que Jesus sofreu tanto naquele lugar que seus suor se tornaram em gotas de sangue. Naquele momento era como se Jesus estivesse sendo prensado pela expectativa do que iria acontecer, por causa dos pecados que ele iria levar de toda a humanidade sobre si. O peso, a dor, o sofrimento era tal que ele chegou a suar gotas de sangue. Estudiosos chegam a estudar e dizer que Jesus chegou a suar dessa maneira porque a aflição foi tão grande. Se fosse uma pessoa normal, teria morrido, quem sabe, de um infarto ou de um derrame no seu cérebro. Mas Jesus, como não poderia morrer naquele lugar, o seu objetivo era morrer na cruz, pois somente daquela forma todos nós seríamos salvos. Então ele suportou, e toda aquela dor foi manifesta naquelas gotas de sangue do Senhor Jesus. Isso tudo foi apenas o início das dores do Senhor Jesus, uma dor que ele sofreu não de qualquer forma, não por acaso, mas por um objetivo principal, a qual o apóstolo João mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse tal amor que moveu Jesus a isso, a sofrer essas dores, a passar essa aflição. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, na sua oração, quem sabe a parte humana falando, pois sabemos que Jesus ali, enquanto viveu nessa terra, ele era assim, 100% homem, mas também 100% Deus. Isso vemos pelos seus milagres, pelas suas maravilhas, por tudo que ele fez enquanto esteve nessa terra. Mas também vemos ele se compadecendo da humanidade, chegando a derramar lágrimas, a chorar, vendo a aflição da humanidade. Então ele era assim, 100% homem e 100% Deus. E naquele momento ele ora ao Pai dizendo: Senhor, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa esse cálice sem que eu beba. Ou seja, a parte humana estava querendo rejeitar de chegar até a crucificação. Mas então há um ponto e vírgula e o Senhor Jesus diz logo depois: porém seja feito segundo a tua vontade. Aleluia, então, a Jesus, vontade do Pai prevaleceu sobre Jesus e ele assim foi,
ser crucificado naquela cruz. Então vemos as aflições de Jesus começando aqui. Logo depois vemos algo que só quem passou, quem sabe alguém já tenha passado por isso, de ter o seu próprio amigo o traindo. Vemos que Judas leva os soldados até Jesus e ele havia dado um sinal aos soldados dizendo: aquele que eu beijar, esse é o meu mestre, aquele que vocês devem prender. E ele chega até Jesus e beija o seu rosto e os soldados sabem que é ele. Mas Jesus olha para Judas e diz: amigo, o que fazes aqui? Jesus usa essa palavra e Jesus não é sarcástico, ele não é Aleluia, mentiroso, Jesus. ele fala de maneira sincera chamando Judas, mesmo naquela situação, de amigo. Ele olha para ele e chama de amigo. Quem sabe quantas vezes nós já erramos, pecamos, falhamos com o Senhor. Isso é no ser humano, a nossa carne está no pecado. Somente Jesus pode trazer o Espírito, que é a força que nos faz vencer os nossos próprios pecados e desejos pecaminosos, desejos carnais. Então, quando falhamos, erramos, tudo que fizermos, não importa o que seja, nada disso será o suficiente para diminuir o amor de Deus por cada um de nós. À medida que quando nós o aceitamos, confessamos a Ele como nosso Salvador, Ele joga todos os nossos pecados no mar do esquecimento, diz a palavra do Senhor, e de nenhum deles Ele lembra mais. Ele coloca a nossa vida como uma página em branco, para que venhamos escrever uma nova história ao lado de Jesus, com Jesus sendo o centro da nossa vida, sendo a nossa direção. Então Jesus olhou para Judas e falou a ele dessa maneira como amigo. E o Senhor Jesus também quer ser o nosso amigo, de cada um de nós. Tanto é que o Senhor Jesus chega em um período com os seus discípulos que ele diz: eu não vos chamo mais servos, mas amigos, pois os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas o amigo sim tem intimidade para saber a vontade do seu Senhor. Aleluia, então Jesus. Ele quer que cada um de nós sejamos amigos dele, sejamos próximos dele, sabamos a vontade do Senhor para a nossa vida, e a vontade dele é de trazer paz, de trazer vida em abundância, trazer esperança, trazer prosperidade para o nosso lar, a nossa família. Isso é o objetivo do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o inimigo vem matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância.